Antes de dormir, houve uma conversa entre meu filho e minha nora que me fez perder o chão. No dia seguinte, fui direto à delegacia com provas que nem eles imaginavam que eu tinha. Quando os policiais chegaram na minha casa e bateram na porta, minha nora ficou branca como papel e meu filho não conseguia nem olhar na minha cara. O que eles estavam tramando era pior do que eu poderia imaginar, e eu ia fazer questão de que pagassem por cada palavra daquela maldita conversa. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Márcio Guedes e tenho 58 anos. Sempre me considerei um homem trabalhador, honesto, daqueles que acorda cedo e vai dormir tarde porque a vida não dá moleza para ninguém. Passei 35 anos trabalhando como caminhoneiro, rodando o Brasil inteiro, conhecendo cada pedaço desse país nas estradas. Não foi fácil criar meu filho Rodrigo praticamente sozinho depois que minha esposa Cleide faleceu, num acidente de carro, quando ele tinha apenas 12 anos. O menino tinha acabado de entrar na adolescência e de repente ficou sem mãe. Eu tive que ser pai e mãe ao mesmo tempo, equilibrando as viagens com a criação dele. Rodrigo sempre foi um bom garoto, estudioso, educado, nunca me deu trabalho na escola. Me lembro de chegar das viagens longas e encontrar ele fazendo lição de casa na mesa da cozinha, esperando para me mostrar as notas boas. Quando ele passou no vestibular para engenharia civil na Federal, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Todo o sacrifício tinha valido a pena. Eu tinha conseguido dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive: educação superior, um futuro melhor. Durante a faculdade, Rodrigo conheceu a Júlia. Ela era colega de curso dele, uma moça bonita, de família bem estruturada, pais comerciantes que tinham uma loja grande de materiais de construção aqui em Sorocaba mesmo. Desde o começo eu achei ela meio esquisita, sabe? Tinha um jeito de falar com as pessoas que parecia que ela estava fazendo um favor de estar ali. Mas meu filho estava apaixonado, e eu não ia ser o tipo de pai que estraga a felicidade do filho por palpite. Eles se formaram, começaram a trabalhar, e depois de 3 anos de namoro resolveram casar. Eu ajudei com o que pude na festa. Não era muito porque caminhoneiro não junta fortuna, mas fiz questão de pagar a parte que cabia ao pai do noivo. A família da Júlia fez questão de deixar claro que estava bancando a maior parte, como se eu precisasse ser lembrado disso a cada conversa. O casamento foi bonito, eu não posso negar. Rodrigo estava radiante, e eu tentei me convencer de que tinha escolhido bem. Os primeiros anos de casamento pareciam tranquilos. Rodrigo conseguiu um emprego bom numa construtora grande. A Júlia trabalhava no escritório de arquitetura de uma amiga. Eles alugaram um apartamento de 2 quartos num bairro classe média e pareciam estar construindo a vida deles. Eu continuava na estrada, fazendo minhas viagens, mas sempre ligava para o Rodrigo quando parava nos postos, sempre perguntava como estavam as coisas. Há 2 anos, eu sofri um acidente. Nada muito grave, graças a Deus, mas foi o suficiente para eu decidir que estava na hora de parar. 56 anos na época, corpo cansado, reflexos não tão rápidos quanto antes. Um caminhão atravessou na minha frente na Regis Bittencourt e eu desviei por pouco. Meu coração ficou acelerado o resto da viagem inteira. Quando cheguei em casa naquele dia, olhei para o espelho e vi um homem que estava começando a envelhecer. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, aquele cansaço que não passa mais só com uma noite de sono. Decidi que era hora de pendurar as chuteiras. Com a indenização da empresa e o dinheiro que tinha guardado, consegui comprar uma casinha simples num bairro mais afastado. 3 cômodos, quintal pequeno, mas era minha. Pela primeira vez na vida eu tinha um lugar que era realmente meu, não mais apartamento alugado ou pensão de beira de estrada. Comecei a me acostumar com a rotina de aposentado. Acordava cedo mesmo sem precisar, fazia meu café, cuidava do quintal, assistia jornal. A solidão pesava às vezes. Não vou mentir. A casa era silenciosa demais depois de tantos anos ouvindo o ronco do motor do caminhão. Rodrigo vinha me visitar de vez em quando, mas sempre correndo, sempre com pressa. Júlia raramente vinha junto. Sempre tinha uma desculpa.
Estava cansada do trabalho, tinha compromisso com a família, não estava se sentindo bem. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. A vida de jovem casal é corrida mesmo, eu pensava. Eles têm a vida deles para cuidar. Foi há 6 meses que as coisas começaram a mudar. Rodrigo apareceu aqui em casa num sábado de manhã, sozinho, com uma cara que eu não conseguia decifrar. Parecia preocupado, mas também tinha algo de animado no jeito dele. Sentamos na varanda e ele começou a conversa de um jeito estranho, perguntando como eu estava, se estava me sentindo sozinho, se a casa não era grande demais para mim. Achei esquisito porque ele nunca tinha demonstrado esse tipo de preocupação antes. Depois de enrolar por uns 15 minutos, ele finalmente soltou. Estava pensando em fazer uma proposta para mim. Ele e Júlia estavam querendo comprar uma casa maior, sair do apartamento, ter mais espaço. Só que os preços estavam muito altos e eles não conseguiam juntar entrada suficiente. A proposta era a seguinte: eu venderia minha casa, juntaria o dinheiro com o que eles tinham, compraríamos uma casa maior onde todos moraríamos juntos. Seria bom para todo mundo, ele argumentou. Eu não ficaria mais sozinho. Eles teriam a casa própria que queriam e ainda economizaríamos dividindo as contas. Confesso que na hora fiquei meio em dúvida. Morar com filho casado é sempre complicado, ainda mais com nora. Mas a solidão realmente estava pesando, e a ideia de ter a família por perto, de poder ver meu filho todo dia, de quem sabe até ter netos por perto no futuro, era tentadora. Além disso, Rodrigo falou que eu teria meu espaço, que seria quase como morar em casas separadas, só que sob o mesmo teto. Pedi um tempo para pensar. Conversei com meu compadre Sebastião, amigo de estrada de mais de 20 anos que também tinha se aposentado e morava aqui em Sorocaba. Ele foi direto comigo, como sempre. Cuidado, Márcio. Morar com filho casado é pedir para ter problema. Mas se você está se sentindo sozinho e confia no seu garoto, talvez valha a pena tentar. Só bota tudo no papel, não faz nada de boca. 3 semanas depois, eu disse sim. Rodrigo ficou radiante, abraçou apertado. Disse que não ia se arrepender. Colocamos minha casa à venda e ela foi comprada em menos de 1 mês por um valor justo. Com o dinheiro da venda mais as economias deles, conseguimos dar entrada numa casa boa de 4 quartos num condomínio fechado aqui mesmo em Sorocaba. A casa era bonita, sem dúvida. Área de churrasqueira, quintal gramado, garagem para 2 carros. Muito melhor que meu casebre anterior. Quando nos mudamos há 5 meses, eu fiquei com o quarto do fundo da casa, que tinha banheiro próprio. Rodrigo e Júlia ficaram com a suíte master, e os outros 2 quartos ficariam para eventuais visitas e, segundo eles, para os futuros filhos. No começo, confesso que foi bom. Ter gente em casa de novo, ouvir conversas, risadas, televisão ligada. A casa tinha vida. Eu me sentia menos sozinho, mas logo comecei a perceber umas coisas estranhas. Júlia tinha um jeito de me tratar que era educado na superfície, mas frio por dentro. Ela nunca foi grosseira de forma aberta, mas tinha aquele jeitinho de fazer você se sentir incomodando. Quando eu oferecia ajuda com alguma coisa da casa, ela dizia que não precisava, que eu podia descansar, mas o tom era de quem estava dizendo para eu sair do caminho. Quando eu preparava comida e deixava guardada, ela agradecia, mas sempre fazia questão de refazer tudo do jeito dela. Rodrigo parecia não perceber nada disso, ou fingia não perceber. Ele estava sempre ocupado com o trabalho, chegava tarde, saía cedo. Nos fins de semana, Júlia sempre arranjava programas para os 2 fazerem sozinhos. Almoço na casa dos pais dela, cinema, passeio no shopping. Eu raramente era incluído. Quando perguntava se podiam fazer companhia para mim em algum lugar, sempre tinha desculpa. Comecei a me sentir como um hóspede indesejado na casa que eu mesmo tinha ajudado a comprar. Teve uma vez que fiz um churrasco e chamei o Sebastião e outros amigos. Júlia ficou de cara feia o dia inteiro, reclamando que tinha muito barulho, que os amigos ficaram até tarde, que no outro dia ela tinha que trabalhar. Depois daquele dia, sempre que eu pensava em chamar alguém, acabava desistindo. Não valia a pena o clima ruim.
Outro dia, encontrei uns papéis em cima da mesa da cozinha. Eram contas da casa: luz, água, internet, condomínio. Percebi que todos os boletos estavam em nome de Rodrigo e Júlia. Meu nome não aparecia em nenhum documento. Fiquei incomodado. Afinal, eu tinha colocado metade do valor da entrada daquela casa. Mas, oficialmente, segundo os documentos do financiamento, eu não existia. Era como se eu fosse só um morador temporário. Tentei conversar com Rodrigo sobre isso. Ele me garantiu que era só questão de burocracia, que meu nome estava protegido porque o dinheiro tinha saído da minha conta, que havia recibos de tudo. Mas algo no fundo não me deixava tranquilo. Comecei a reparar também nas conversas entre eles quando achavam que eu não estava ouvindo. Frases soltas, meio tom de reclamação. Uma vez ouvi Júlia dizendo para o Rodrigo que não estava aguentando mais não ter privacidade na própria casa. Outra vez, escutei ela comentando que eles tinham casado para construir a vida deles, não para ficar cuidando de pai idoso. Isso me doeu porque eu nem precisava de cuidado nenhum. Eu era independente, fazia minhas coisas, não dava trabalho para ninguém. Mas eu tentava relevar. Afinal, morar junto realmente não é fácil. Provavelmente era só fase de adaptação. Eles iam se acostumar com minha presença, eu ia aprender a ser mais discreto e as coisas iam se acertar. Pelo menos era nisso que eu tentava acreditar enquanto via os meses passarem e o clima da casa ficar cada vez mais pesado. Foi numa quinta-feira à noite, há exatamente 2 semanas, que tudo mudou. Eu tinha ido dormir mais cedo porque estava cansado. Tinha passado o dia inteiro arrumando o quintal, cortando grama, podando as plantas. Deitei por volta das 9 da noite e até peguei no sono rápido. Mas acordei perto das 11 com aquela vontade chata de ir ao banheiro, que às vezes acorda a gente no meio da noite. Levantei devagar, fui até o banheiro do meu quarto, resolvi o problema, e quando voltava para a cama ouvi vozes vindas da sala. Rodrigo e Júlia ainda estavam acordados. A princípio não dei muita atenção. Ia voltar para a cama quando ouvi meu nome sendo mencionado. Parei no corredor, ainda no escuro. Não estava tentando escutar escondido propositalmente, mas algo no tom da conversa me fez ficar ali parado, o coração começando a bater mais rápido. A voz da Júlia estava exaltada, aquele tom que ela usava quando estava irritada, mas tentando não gritar. Rodrigo, não aguento mais essa situação. Já faz 5 meses que seu pai está aqui e cada dia que passa fica pior. A gente não tem mais privacidade nenhuma. Não pode fazer nada sem sentir que ele está por perto. A voz dela estava carregada de frustração. Ouvi Rodrigo responder, mas num tom mais baixo, defendendo. Amor, ele é meu pai. Não tem para onde ir. Vendeu a casa dele para ajudar a gente a comprar essa aqui. Justamente por isso que a gente precisa agir rápido antes que fique mais complicado, respondeu Júlia. E agora tinha algo na voz dela que me deixou com um frio na barriga. Era calculista, fria. Você me prometeu que isso era temporário. Você disse que a gente daria um jeito. Minha respiração estava presa. Temporário? Rodrigo tinha prometido que era temporário, mas ele tinha me dito que era para morarmos juntos, que seria bom para todo mundo. Senti minhas pernas começarem a tremer. Eu sei, disse Rodrigo, e agora a voz dele soava cansada. Mas como que eu vou falar isso para ele? Ele vendeu tudo que tinha. Não é problema nosso, Rodrigo. Seu pai é adulto, aposentado, recebe do INSS. Ele que se vire. A gente já fez a parte da gente deixando ele morar aqui esses meses. Tive que segurar na parede para não cair. Deixando ele morar aqui esses meses? Como se fosse um favor. Como se eu fosse um peso que eles estavam carregando por bondade. Eu tinha colocado R$180 mil naquela casa. Era metade da entrada. Metade! E ela estava falando como se eu fosse um encostado que estava ali de graça. Júlia, ele colocou o dinheiro da casa dele aqui. A gente não pode simplesmente... Começou o Rodrigo, mas foi interrompido. Pode sim. Você conversou com aquele advogado que eu te falei, o amigo do meu primo? Ele disse que é simples. Seu pai não está no contrato do financiamento. Oficialmente, ele não é dono de nada aqui. O dinheiro que ele colocou foi como presente, como ajuda para os filhos.
Não tem documento nenhum dizendo que é investimento ou que ele tem parte da casa. Meu coração disparou. Presente? Ajuda? Aquele dinheiro era toda a minha vida. Era o resultado de 35 anos trabalhando na estrada, dormindo em cabine de caminhão, passando Natal e Ano Novo longe de casa. E ela estava chamando de presente? Mas, amor, moralmente, tentou Rodrigo fracamente. Moralmente nada, Rodrigo. Acorda. A gente é novo, a gente tem planos, a gente quer viver nossa vida. Seu pai tem 58 anos, não é velho de verdade. Ele pode alugar um apartamento com a aposentadoria dele, viver a vida dele sozinho. A gente merece ter nosso espaço. Quando a gente tiver filhos, você quer que eles cresçam aqui com seu pai ocupando um quarto? Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Cada palavra era uma punhalada. Rodrigo ficou em silêncio por um tempo que me pareceu eterno. Eu estava rezando mentalmente para ele falar não, para ele defender o pai dele, para ele lembrar de tudo que eu tinha feito por ele. E como a gente faz isso? A voz do Rodrigo saiu baixa, derrotada. Senti meu mundo desabar naquela frase. Meu filho estava concordando. Estava aceitando me expulsar da casa que eu mesmo tinha ajudado a comprar. A gente senta com ele semana que vem e fala que não está funcionando, que a gente precisa do espaço. Oferece ajudar com os 3 primeiros meses de aluguel em algum lugar mais barato. E vida que segue. Quanto mais a gente demora, mais difícil fica. E olha, Rodrigo, não adianta fazer drama. Seu pai não tem opção. Ele não pode nos tirar daqui porque legalmente isso aqui é nosso. Ele que vá procurar um advogado se quiser. Vai perder tempo e dinheiro para nada. 3 meses de aluguel? Perguntou Rodrigo. Júlia, isso é muito pouco. É o que a gente pode oferecer. E olha, sendo bem sincera, eu nem acho que a gente deveria oferecer nada. Ele é aposentado, tem aposentadoria. Sempre se virou sozinho a vida inteira. Vai continuar se virando. A frieza na voz dela era aterrorizante. Rodrigo suspirou fundo. Esperei. Esperei por uma reação forte dele, por ele mandar Júlia parar com aquilo, por ele defender o próprio pai. Mas o que veio foi: está bem, vou conversar com ele no fim de semana. Senti minhas pernas fraquejarem de verdade dessa vez. Tive que me apoiar na parede, colocar a mão na boca para não deixar escapar nenhum som. As lágrimas estavam descendo agora, quentes, queimando meu rosto. Meu filho, meu único filho. O menino que eu criei sozinho. O garoto que eu trabalhei dia e noite para dar educação, comida, roupa, futuro. Estava ali concordando em me jogar na rua. Ótimo. E Rodrigo, não fica com dó não. A vida é assim mesmo. Todo mundo tem que aprender a andar com as próprias pernas. Seu pai não é velho, não está doente, não precisa de cuidado. Ele só está acostumado a ser sustentado pelos outros. As palavras da Júlia eram veneno puro. Júlia, ele nunca foi sustentado por ninguém. Ele sempre trabalhou, disse Rodrigo, mas sem convicção nenhuma. Trabalhou, se aposentou e agora quer viver de favor na casa dos filhos. Não, Rodrigo. A gente tem que pensar na gente, na nossa família, nos nossos planos. Seu pai já viveu a vida dele, criou você, fez o que tinha que fazer. Agora deixa a gente viver a nossa. Ouvi passos se aproximando e rapidamente voltei para o meu quarto antes que me vissem no corredor. Fechei a porta devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Sentei na cama no escuro, tremendo inteiro. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Não conseguia processar a frieza, a crueldade, a ingratidão. Fiquei ali sentado até o sol começar a nascer. Não dormi um segundo. Minha cabeça estava rodando 1000 pensamentos por hora. Revivi cada momento da criação do Rodrigo. Cada sacrifício. Cada decisão que tomei pensando no bem dele. E para quê? Para no final ele me descartar como se eu fosse um móvel velho que não serve mais? Pensei na Cleide. Será que ela estaria vendo tudo isso de onde estivesse? Será que estava tão decepcionada quanto eu com o homem que nosso filho tinha se tornado? Ou será que eu tinha falhado como pai? Será que tinha mimado demais, protegido demais
E criado um homem fraco que se deixava manipular pela mulher? Quando amanheceu, levantei, lavei o rosto com água fria, olhei para o espelho. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Parecia que tinha envelhecido 10 anos numa noite. Mas junto com a tristeza e a dor, algo mais estava crescendo dentro de mim. Raiva. Uma raiva profunda, controlada, do tipo que não explode, mas queima por dentro. Eles achavam que eu era bobo. Achavam que eu era um velho ingênuo que aceitaria qualquer coisa. Achavam que podiam me usar e depois descartar sem consequências. Estavam muito enganados. Eu tinha rodado o Brasil inteiro, tinha lidado com todo tipo de gente nas estradas, tinha aprendido a me defender de golpistas e aproveitadores. Não ia ser meu próprio filho que ia me passar para trás. Tomei meu café da manhã em silêncio. Júlia e Rodrigo ainda dormiam. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o Sebastião. Compadre, preciso da sua ajuda. Urgente. Minha voz estava firme, controlada. A decisão estava tomada. Sebastião me encontrou numa padaria perto de casa 2 horas depois. Contei tudo para ele, cada palavra que tinha ouvido na noite anterior. Vi a revolta crescer no rosto do meu amigo enquanto eu falava. Quando terminei, ele bateu com a mão na mesa. Desgraçados, perdão pela palavra, Márcio, mas é o que são. Seu próprio filho. Ele balançou a cabeça incrédulo. E agora? O que você vai fazer? Vou me proteger, vou atrás dos meus direitos e vou garantir que eles não saiam impunes dessa história. Olhei nos olhos do Sebastião. Mas preciso de ajuda. Você conhece algum advogado bom aqui em Sorocaba? Alguém que entenda dessas questões de família, de propriedade? Sebastião pensou por um momento. Conheço sim. Dr. Fernando Lopes. É irmão de um cara que trabalhava comigo na mesma transportadora. Advogado especializado em direito de família e questões imobiliárias. É sério, competente. Quer que eu ligue para ele? Liga agora. Hoje, se possível. Quanto antes, melhor. Sebastião fez a ligação ali mesmo. Depois de explicar a situação brevemente, me passou o telefone. Dr. Fernando tinha uma voz firme, profissional. Disse que poderia me receber ainda naquela tarde, às 3 horas. Agradeci e confirmei. Márcio, você fez transferência bancária quando colocou o dinheiro? Perguntou Sebastião quando desliguei. Tem como provar que você colocou grana naquela casa? Tenho. Tudo por transferência da minha conta para a conta do Rodrigo. Tenho os extratos guardados. Eu sempre fui cuidadoso com papéis e documentos. Vício de caminhoneiro que tinha que manter tudo organizado para a prestação de contas. Então você tem como provar. Isso é bom. Muito bom. Sebastião se recostou na cadeira, pensativo. Mas me diz uma coisa. Depois que você resolver isso juridicamente, vai fazer o quê? Vai continuar morando com eles? Porque vai ficar insustentável. Você sabe disso. Eu sabia. Claro que sabia. Mesmo que eu conseguisse garantir meus direitos sobre a casa, a convivência seria impossível. A confiança estava quebrada. O amor estava morto. Não tinha mais volta. Não sei ainda, Sebastião. Primeiro preciso garantir que não vão me roubar. Depois eu penso no resto. Voltei para casa antes do almoço. Júlia estava na sala mexendo no notebook, provavelmente trabalhando. Me cumprimentou com um bom dia frio, sem olhar para mim. Rodrigo tinha saído cedo, segundo ela. Fui para o meu quarto. Peguei todos os documentos que tinha. Extratos bancários, recibos da venda da minha casa antiga, comprovantes de transferência, cópia das escrituras. Organizei tudo numa pasta. Às 3 da tarde em ponto eu estava no escritório do Dr. Fernando Lopes. Era um lugar simples, mas organizado, num prédio comercial no centro de Sorocaba. Dr. Fernando era um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino, expressão séria, mas não antipática. Cumprimentamos, e ele me ofereceu um café. Sentei na frente da mesa dele e comecei a contar a história toda, desde o início. Ele ouvia atento, fazendo anotações, perguntando detalhes específicos. Quando contei sobre a conversa que tinha ouvido na noite anterior, vi a expressão dele endurecer. Senhor Márcio,
O senhor está numa situação complicada, não vou mentir. Mas não está perdida. Longe disso. Ele ajeitou os óculos e pegou os documentos que eu tinha trazido. Vou analisar tudo com calma, mas pela descrição que o senhor fez e pelo que estou vendo aqui, o senhor tem como provar que colocou dinheiro na aquisição do imóvel. Mas meu nome não está no contrato. Eles disseram que eu não tenho direito a nada. Minha voz saiu mais desesperada do que eu queria. Eles estão errados. Existe algo no direito brasileiro chamado sociedade de fato. Mesmo sem contrato formal, se o senhor contribuiu financeiramente para a aquisição de um bem, o senhor tem direitos sobre esse bem. E o senhor tem provas documentais da contribuição. Isso é muito forte. Dr. Fernando folheou os extratos, verificando valores e datas. Senti um alívio enorme. Tinha passado a manhã inteira com medo de ter perdido tudo, de não haver nada que eu pudesse fazer. Então eu posso processar eles? Pode e deve. Vou preparar uma ação de reconhecimento de união estável patrimonial, não no sentido conjugal, mas no sentido de contribuição patrimonial conjunta. Vamos pedir o reconhecimento da sua parte no imóvel proporcional ao valor que o senhor investiu. Dr. Fernando continuou explicando. Além disso, vou entrar com uma medida cautelar para impedir que eles vendam ou transfiram o imóvel enquanto o processo está correndo. E vou pedir que façam um boletim de ocorrência por apropriação indébita e estelionato familiar. Não vai necessariamente virar processo criminal, mas fica registrado e pode ajudar no processo civil. Boletim de ocorrência? Essa parte eu não tinha pensado. Sim. O que seu filho e sua nora fizeram ou estão planejando fazer se enquadra como crime. Eles induziram o senhor a vender seu imóvel sob a promessa de moradia conjunta, receberam o dinheiro, não colocaram seu nome no contrato do imóvel e agora planejam expulsá-lo sem devolver o investimento. Isso é estelionato, Sr. Márcio. Crime previsto no Código Penal. As palavras caíram como uma bomba. Crime. Meu filho estava cometendo um crime contra mim. Não era só uma questão moral ou familiar. Era crime mesmo, com nome e pena previstos na lei. Eu quero fazer o boletim. As palavras saíram firmes. Quero que eles entendam a gravidade do que estão fazendo. Então o senhor vai na delegacia hoje mesmo, de preferência. Leva essa pasta com as cópias dos documentos que eu vou separar aqui, conta a história toda para o delegado ou escrivão que te atender. E registra. Pede uma cópia do boletim e me traz. Vou precisar para anexar na ação judicial. Saí do escritório do doutor Fernando com uma pasta de documentos, um plano de ação e, pela primeira vez desde a noite anterior, uma sensação de que havia esperança. A delegacia mais próxima ficava a uns 20 minutos de carro. Entrei naquele prédio de paredes desbotadas e ar-condicionado velho com o coração apertado, mas a determinação firme. Tinha uma fila de umas 10 pessoas esperando atendimento. Sentei e esperei minha vez, folheando os documentos, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Quando me chamaram, uma escrivã de uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque, expressão cansada de quem já ouviu muita história triste, me recebeu numa mesa cheia de papéis. Boa tarde. Qual o motivo do boletim de ocorrência? Ela já estava com os dedos no teclado, pronta para digitar. Estelionato familiar e apropriação indébita. Falei olhando direto para ela. Meu filho e minha nora me induziram a vender minha casa, pegaram o dinheiro, não colocaram meu nome no imóvel que compraram e agora querem me expulsar sem devolver nada. A expressão dela mudou. O cansaço deu lugar a algo entre surpresa e indignação. Sério isso? Seu próprio filho? Meu próprio filho. Confirmei, e senti a voz falhar um pouco. Respirei fundo e continuei. Tenho todas as provas aqui. Transferências bancárias, comprovantes, tudo. Coloquei R$180 mil na compra da casa, mas meu nome não está em nenhum documento. E ontem à noite, eu ouvi eles planejando me expulsar. A escrivã começou a digitar, fazendo pausas para me fazer perguntas específicas. Endereço do imóvel, valores exatos, datas das transferências, nomes completos do Rodrigo e da Júlia.
Ela foi anotando tudo com atenção e em alguns momentos balançava a cabeça em desaprovação. O senhor tem testemunha da conversa que ouviu? Ela perguntou. Não. Estava sozinho em casa com eles. Mas tenho as provas do dinheiro que coloquei. E tenho certeza que, se investigarem, vão encontrar outras coisas. Pensei nas conversas da Júlia com o advogado, nas mensagens que provavelmente existiam nos celulares deles. Está certo. Vou registrar tudo isso aqui. O senhor vai precisar assinar o boletim quando eu terminar. E recomendo fortemente que procure um advogado se ainda não procurou. Esse tipo de situação precisa ser resolvida também na esfera civil, não só criminal. Já procurei. Já tenho advogado. Ele pediu que eu fizesse esse boletim hoje mesmo. A escrivã assentiu aprovando. Seu advogado está certo. Quanto mais rápido registrar, melhor. E olha, senhor Márcio, não sei se isso ajuda, mas o senhor está fazendo a coisa certa. Vejo muito caso de abuso contra idoso aqui, e a maioria não denuncia por vergonha ou por medo. O senhor está sendo corajoso. As palavras dela me emocionaram. Abuso contra idoso. Era isso que estava acontecendo comigo. Eu estava sendo vítima de abuso financeiro e emocional praticado pela própria família. A ficha estava caindo aos poucos e doía cada vez mais. Depois de quase 1 hora, o boletim de ocorrência estava pronto. Li tudo com atenção antes de assinar. Estava tudo ali registrado. Os valores, as datas, os nomes, a descrição da conversa que eu tinha ouvido, o pedido de investigação. Assinei com a mão tremendo um pouco. Era real agora. Oficial. Eu tinha acabado de denunciar meu próprio filho à polícia. O senhor vai receber uma cópia agora e o número do boletim. Guarde bem. E qualquer novidade, qualquer ameaça ou tentativa de coação, o senhor volta aqui e registra também. Não deixa passar nada. A escrivã me entregou os papéis e apertou minha mão com firmeza. Boa sorte, senhor Márcio. Espero que o senhor consiga resolver isso. Saí da delegacia, já eram quase 6 da tarde. O dia tinha sido exaustivo emocionalmente. Parei num bar perto de casa e pedi uma cerveja. Precisava processar tudo antes de voltar. Precisava decidir como ia agir quando chegasse em casa e encontrasse eles dois lá. Enquanto bebia devagar, olhando o movimento da rua, pensei em tudo o que tinha acontecido. Como a vida da gente pode mudar em questão de horas. Ontem de manhã eu ainda acreditava que estava morando com minha família, construindo uma vida em conjunto. Hoje eu sabia a verdade. Eu estava morando com pessoas que me viam como um obstáculo a ser removido. Pensei na Cleide de novo. Será que ela ficaria orgulhosa de mim por estar lutando? Ou ficaria triste por ver a família destruída desse jeito? Provavelmente as duas coisas. Ela sempre foi uma mulher forte que não deixava ninguém passar por cima dela, mas também tinha um coração enorme e odiava conflitos. Terminei a cerveja, paguei a conta e dirigi de volta para casa. Quando entrei, Rodrigo estava na sala assistindo televisão. Júlia estava na cozinha preparando o jantar. Tudo tão normal na superfície, tão falso por baixo. Oi, pai. Passou o dia onde? Rodrigo perguntou sem tirar os olhos da televisão. Resolvi umas coisas na cidade, fui no médico, no banco, essas coisas. Menti naturalmente. Não ia entregar o jogo ainda. Ah, está tudo bem com a saúde? Está sim. Tudo normal. Fui pro meu quarto, fechei a porta e pela primeira vez em meses senti que aquele espaço era uma prisão, não um lar. Jantei junto com eles naquela noite. Foi surreal sentar na mesma mesa, comer a mesma comida, fazer pequenos comentários sobre o dia, enquanto eu sabia exatamente o que eles pensavam de mim, e eles não faziam ideia de que eu sabia. Júlia estava até mais simpática que o normal, provavelmente porque já tinha decidido que logo eu estaria fora dali. Rodrigo parecia meio desconfortável, mas tentava disfarçar. Perguntou sobre meu dia de novo, comentou sobre o trabalho dele, falou sobre um projeto novo na construtora. Eu respondia no automático, a cabeça em outro lugar completamente. Estava pensando nos próximos passos, em como aquilo tudo ia desenrolar. Depois do jantar, fui para o meu quarto cedo de novo. Liguei para o Sebastião e contei sobre o boletim de ocorrência e a reunião com o advogado.
Ele ficou satisfeito. Agora é esperar o processo andar. Mas você tem que ficar esperto, Márcio. Eles vão tentar te convencer a desistir quando descobrirem. Vão fazer drama, vão prometer coisas, vão tentar te manipular. Não cai nessa. Não vou cair. Isso eu te garanto. Minha voz estava firme. A traição tinha sido profunda demais para ter volta. Os próximos 3 dias foram estranhos. Eu mantinha a rotina normal, mas estava constantemente alerta. Doutor, Fernando me ligou no sábado dizendo que a ação já estava pronta e seria protocolada na segunda-feira. A medida cautelar seria pedida em caráter de urgência. Ele acreditava que em 1 semana, no máximo, teríamos uma decisão liminar proibindo a venda do imóvel. No domingo, Rodrigo me chamou para conversar depois do almoço. Meu coração acelerou. Era agora. Ele ia soltar a bomba, ia me dizer que eu tinha que sair. Mas, para minha surpresa, ele não tocou no assunto. Em vez disso, perguntou se eu estava me sentindo bem, se estava precisando de alguma coisa, se estava feliz morando ali. Eram perguntas carregadas. Eu percebi. Ele estava testando o terreno, tentando ver como eu reagiria. Estou bem, filho. Por que a pergunta? Mantive o tom neutro. Não, é que eu e a Júlia estávamos conversando. E achamos que o senhor parece meio tristonho ultimamente. Só queríamos ter certeza de que está tudo certo. Tristonho. Eles tinham notado. Ou estavam procurando uma abertura para ter a conversa que queriam ter. Decidi jogar um pouco. Ah, filho, sabe como é. Às vezes bate uma saudade da minha casinha, da minha independência. Mas é normal, faz parte. Estou me adaptando. Estudei a reação dele. Os olhos do Rodrigo brilharam com algo que parecia esperança. Saudade da independência? O senhor sente falta de morar sozinho? Às vezes sinto sim. Morei sozinho muitos anos, né? Tinha minha rotina, meu jeito de fazer as coisas. Mas aqui também está bom. Vocês têm sido muito atenciosos. A mentira saiu fácil. Rodrigo pareceu animado com isso. Provavelmente voltou correndo contar para Júlia que eu estava dando abertura para a conversa que eles queriam ter. Mas eu não ia facilitar. Ia deixar eles se enforcarem sozinhos. Na segunda-feira de manhã, Dr. Fernando ligou confirmando que a ação tinha sido protocolada. Agora era questão de esperar. Ele disse que assim que houvesse decisão sobre a liminar, me avisaria imediatamente. Também me instruiu a não comentar nada com Rodrigo e Júlia até que a decisão judicial saísse. Era importante pegar eles de surpresa. Na terça-feira à noite, Rodrigo chegou em casa mais cedo que o normal. Júlia também estava lá. Percebi que tinha algo no ar. Eles pediram para eu sentar na sala porque queriam conversar comigo sobre uma coisa importante. Chegou a hora. Sentei na poltrona, de frente para eles dois no sofá. Rodrigo estava nervoso, mexendo nas mãos. Júlia estava com aquela expressão séria, quase maternal, como se fosse dar uma notícia ruim, mas necessária. Pai, a gente precisa conversar sobre a situação aqui de casa. Rodrigo começou, a voz meio trêmula. Que situação, filho? Fingi inocência. A situação de moradia. A gente acha que... Bem, a gente percebeu que o senhor não está totalmente confortável morando aqui com a gente. E para ser sincero, pra gente também está sendo um desafio. Não é nada pessoal, é só que... O que seu filho está tentando dizer, Márcio, é que talvez seja melhor para todo mundo se cada um tiver seu espaço. Júlia interrompeu, tomando controle da conversa como eu imaginava que faria. Somos todos adultos aqui. Podemos conversar com franqueza. Essa situação de morar junto não está funcionando. Ah, fiz uma pausa, como se estivesse processando. E o que vocês estão sugerindo? Júlia e Rodrigo se entreolharam. Ela fez um gesto com a cabeça, incentivando ele a continuar. Rodrigo engoliu seco. A gente estava pensando que talvez o senhor pudesse alugar um apartamento. Algo menor, mais prático para o senhor cuidar. Entendo. E o dinheiro que coloquei nessa casa? Mantive a voz calma, sem emoção. Outro olhar entre eles. Júlia respondeu dessa vez. Márcio, quando você ajudou a gente com a entrada, foi como presente, como ajuda de pai para os filhos. Não foi investimento formal nem nada assim.
Felizmente, a gente não tem como devolver esse valor agora. Está tudo comprometido no financiamento. Então vocês querem que eu saia da casa que eu ajudei a comprar, sem receber de volta o que coloquei, e alugue um lugar com minha aposentadoria? Coloquei assim, bem direto, só para ver a cara deles. Não é assim, pai, começou Rodrigo. Mas Júlia cortou. É exatamente assim, Márcio. E olha, a gente está sendo até generoso. Podemos ajudar com 3 meses de aluguel no novo lugar, para você ter tempo de se organizar. Mas depois disso você vai ter que se virar. Você é aposentado, tem renda fixa. Não precisa de nós. A máscara tinha caído. A Júlia verdadeira estava ali, sem disfarces. Rodrigo olhava para o chão, incapaz de me encarar. Senti uma mistura de raiva e pena do meu filho. Raiva pela traição, pena pela fraqueza. E se eu recusar? Perguntei calmamente. Não pode recusar, Márcio. Júlia estava firme agora. Essa casa é nossa. Legalmente, oficialmente, você não tem direito a nada aqui. Pode procurar advogado se quiser, mas vai gastar dinheiro à toa. Fizemos tudo certinho para você não poder reclamar nada. Então, desde o começo, vocês planejaram isso? Me usar para conseguir a casa e depois me descartar? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Rodrigo finalmente olhou para mim e tinha vergonha nos olhos dele. Pai, não foi assim. Foi exatamente assim, Rodrigo. Não tenta esconder agora. Júlia estava impaciente. Olha, Márcio, sem drama. Você tem 2 semanas para arrumar um lugar e sair. Se precisar, a gente ajuda a procurar algum apartamento barato. Mas 15 dias é o prazo. Fiquei em silêncio por um longo momento, olhando para os dois. Rodrigo evitando meu olhar. Júlia me encarando com aquela frieza que agora eu conhecia bem. Pensei no boletim de ocorrência já registrado. Pensei na ação judicial já protocolada. Pensei na surpresa que ainda estava por vir. Está bem. Falei baixo. Vou começar a procurar um lugar. A surpresa apareceu nos rostos dos dois. Claramente esperavam mais resistência, mais drama, mais súplicas. Júlia sorriu satisfeita. Que bom que você está sendo racional, Márcio. É melhor para todo mundo. Ela se levantou dando a conversa por encerrada. Rodrigo vai te ajudar a procurar os apartamentos nos sites, né, amor? Rodrigo assentiu, ainda sem me olhar direito. Eu me levantei também e fui para o meu quarto. Ouvi eles comemorando baixinho na sala. Júlia dizendo algo sobre finalmente e mais fácil do que pensava. Fechei a porta e respirei fundo. Deixa eles se sentirem vitoriosos por enquanto. A queda seria mais dura assim. Na manhã seguinte, meu celular tocou cedo. Era Dr. Fernando e a voz dele estava animada. Senhor Márcio, temos uma vitória. A liminar foi concedida. O imóvel está bloqueado para qualquer tipo de venda ou transferência até o julgamento final da ação. E mais, o juiz determinou que seu filho e nora sejam notificados imediatamente e intimados a prestar esclarecimentos sobre a situação. Senti uma onda de alívio e satisfação. Quando eles vão ser notificados? Hoje mesmo. O oficial de justiça vai na casa durante o dia. O senhor está lá? Estou e vou ficar. Não ia perder esse momento por nada. Ótimo. E senhor Márcio, pelo que analisei do processo e das provas que o senhor trouxe, suas chances são muito boas. Acredito que conseguiremos não só o reconhecimento da sua parte no imóvel, mas possivelmente até danos morais pelo que fizeram com o senhor. Danos morais. Não tinha pensado nisso, mas fazia sentido. O que eles tinham feito não era só crime patrimonial. Era crueldade emocional também. Obrigado, doutor, vou aguardar. Desliguei e fiquei pensando. A notificação viria hoje. Rodrigo e Júlia não faziam ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre eles. Senti algo que não sentia há tempos. Poder. Controle sobre a própria vida. Não era mais a vítima passiva. Era alguém lutando de volta. Júlia saiu cedo para trabalhar, como sempre. Rodrigo também. Fiquei em casa esperando. Liguei para o Sebastião e contei as novidades. Ele comemorou do outro lado da linha. Agora quero ver a cara deles quando receberem essa notificação. Vão se cagar, Márcio. Vão entender que mexeram com a pessoa errada. Por volta das 2 da tarde, a campainha tocou. Fui atender.
Era um homem de uns 40 anos, paletó e pasta na mão. Oficial de justiça. Boa tarde. Procuro o senhor Rodrigo Guedes e a senhora Júlia Mendes Guedes. São meu filho e minha nora. Não estão no momento, mas eu posso receber a notificação por eles. Moro aqui. Mostrei meu documento. O oficial conferiu uns papéis. O senhor é Márcio Guedes? Sou eu mesmo. Então o senhor é o autor da ação. Perfeito. Vou deixar as notificações aqui com o senhor, já que reside no mesmo endereço. Eles têm prazo de 15 dias para apresentar defesa. Aqui estão as cópias de tudo. Ele me entregou 2 envelopes grandes, um para Rodrigo e outro para Júlia. Muito obrigado. Peguei os envelopes, assinei o protocolo de recebimento e o oficial foi embora. Fiquei olhando para os envelopes na minha mão. Dentro deles estava toda a verdade. A ação judicial, o boletim de ocorrência, as provas das transferências bancárias, tudo. Coloquei os envelopes bem visíveis em cima da mesa da sala, que eles vissem assim que chegassem. Preparei um café, sentei na varanda e esperei. Rodrigo chegou primeiro por volta das 5:30. Ouvi ele entrar, jogar as chaves no aparador da entrada, cumprimentar com um "Oi, pai", meio distraído. Depois silêncio. Ele tinha visto os envelopes. "Pai, o que é isso aqui?" A voz dele vinha da sala. Entrei calmamente. Rodrigo estava com um dos envelopes na mão, a expressão confusa. "Abre e lê. É importante." Ele rasgou o envelope e começou a ler os documentos. Vi a confusão dar lugar à compreensão, e a compreensão dar lugar ao choque. O rosto dele foi ficando pálido, até estar quase branco. "Pai, isso é uma ação judicial? Você está me processando?" A voz saiu estrangulada. "Estou processando você e a Júlia. Reconhecimento de sociedade de fato, apropriação indébita, estelionato, tá tudo ali." Mantive a voz neutra, sem emoção. "Mas pai, a gente pode conversar, não precisa disso." Ele estava desesperado agora, folheando as páginas rapidamente. "Conversar? Como aquela conversa que vocês tiveram pensando que eu não estava ouvindo. A conversa sobre me expulsar daqui, sobre eu ter que me virar sozinho, sobre meu dinheiro ser presente." Agora deixei a raiva aparecer na voz. "Ou como a conversa de ontem, onde vocês me deram 2 semanas para sair da casa que eu ajudei a pagar." Rodrigo sentou pesado no sofá, ainda segurando os papéis. "Você ouviu a gente conversando?" "Ouvi tudo, Rodrigo. Cada palavra, cada plano, cada mentira." Me aproximei dele. "Você realmente achou que eu ia deixar vocês me roubarem assim, me usar e depois me jogar fora como lixo?" "Pai, eu sinto muito, eu..." Ele estava chorando agora, lágrimas reais descendo o rosto. "Foi a Júlia, ela que teve essa ideia, ela que... Não bota a culpa só nela." Minha voz saiu mais alta. "Você concordou. Você estava junto no plano. Você é meu filho, Rodrigo. Você... Eu criei você sozinho depois que sua mãe morreu. Trabalhei dia e noite para te dar educação, futuro. E você me paga assim? Eu sei, eu sei." Ele soluçava agora, a cabeça entre as mãos. "Eu fui um covarde, um filho da puta. Eu não devia, mas fez. E agora vai arcar com as consequências." Peguei o envelope da Júlia. "Quando ela chegar, dá isso aqui para ela. E os 2 têm 15 dias para apresentar defesa no processo. Sugiro que contratem um advogado bom porque vão precisar." "Pai, por favor." Rodrigo levantou, tentou me segurar pelo braço, mas me soltei. "Não me toca. Não tenta agora fazer drama para me manipular. Eu não sou mais aquele pai bobo que aceitava tudo de você. Acabou, Rodrigo. Você matou essa relação quando decidiu me trair." Fui pro meu quarto e tranquei a porta. Ouvi Rodrigo chorando na sala. Depois o barulho de coisas sendo jogadas, ele xingando, provavelmente tendo um ataque de nervos. Não senti pena nenhuma. Júlia chegou 1 hora depois. Ouvi Rodrigo contando para ela. A voz dele ainda embargada. Depois ouvi um grito dela. "Que ele fez o quê?" Barulho de papéis sendo folheados, passos rápidos pelo corredor, batidas fortes na porta do meu quarto. "Márcio, abre essa porta agora." A voz dela estava histérica.
Não abri. Não respondi. Deixei ela gritar, bater, ameaçar. Depois de uns 10 minutos ela desistiu. Ouvi ela e Rodrigo discutindo na sala, ela culpando ele por não ter sido mais esperto. Ele chorando que não sabia o que fazer. Ela dizendo que iam ter que contratar advogado e que ia custar caro. Deitei na cama. E, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Tranquilo. Porque eu tinha feito a coisa certa. Tinha me defendido. Tinha lutado. Os dias seguintes foram de guerra fria total. Júlia não dirigia a palavra para mim. Rodrigo tentava, mas eu deixava claro que não queria conversa. Eles contrataram um advogado, um conhecido da família dela. Vi o cara vindo aqui em casa 2 vezes para reunião com eles. Um advogado novinho, recém-formado provavelmente, que não devia ter nem metade da experiência do Dr. Fernando. Uma semana depois da notificação, Dr. Fernando me ligou com mais notícias. Senhor Márcio, a defesa deles foi fraca, muito fraca. Basicamente tentaram alegar que o dinheiro foi presente mesmo, mas não trouxeram nenhuma prova. Enquanto isso, temos transferências bancárias, extratos, tudo documentado. E quanto tempo até o juiz decidir? Eu estava ansioso por uma resolução. Esses casos costumam demorar, senhor Márcio. Podem levar alguns meses. Mas com a liminar concedida, o senhor está protegido. Eles não podem vender o imóvel nem tentar forçar sua saída. Se tentarem, podem até ser presos por descumprimento de ordem judicial. Alguns meses. Era muito tempo para ficar naquele clima horrível, mas não tinha jeito. Tinha que aguentar. Dr. Fernando também me informou que o boletim de ocorrência tinha gerado uma investigação. Um delegado da Delegacia de Crimes Patrimoniais tinha requisitado documentos e ia ouvir tanto eu quanto Rodrigo e Júlia. Isso pode resultar em processo criminal contra eles? Perguntei. Pode sim. Depende das provas que a polícia reunir e da decisão do Ministério Público. Mas o senhor tem um caso forte, senhor Márcio. Muito forte. 2 semanas depois, Rodrigo e Júlia foram chamados para depor na delegacia. Eles saíram de manhã cedo, os dois com caras péssimas, e voltaram no fim da tarde completamente arrasados. Não perguntei como foi. Não me interessava mais. O clima em casa estava insuportável. Júlia me olhava com ódio puro toda vez que cruzávamos. Rodrigo oscilava entre tentar se aproximar de mim e me evitar completamente. As refeições eram silenciosas e tensas. Eu comecei a cozinhar separado, comer no meu quarto, evitar ao máximo estar no mesmo ambiente que eles. Foi numa noite de sexta-feira, quase um mês depois do início do processo, que Júlia finalmente explodiu. Eu estava na cozinha fazendo um café quando ela chegou, claramente alterada. Talvez tivesse bebido, não sei, mas ela estava fora de controle. Você está feliz agora, Márcio? Feliz em destruir a vida do seu próprio filho? Ela cuspiu as palavras com veneno. Eu não destruí nada. Vocês que tentaram me destruir. Mantive a calma. Não ia dar o gostinho de me ver descontrolado. A gente só queria viver nossa vida, ter nosso espaço. É pedir demais? Você já viveu a sua, já criou seu filho, já fez o que tinha que fazer. Por que não aceita que é hora de sair de cena? Sair de cena com meu dinheiro no bolso de vocês, sem ter onde morar, com meus 58 anos de trabalho jogados no lixo? Virei para ela. Vocês me usaram, Júlia, me enganaram. E agora querem fazer de conta que eu sou o vilão? Você é o vilão, está processando seu próprio filho. Que tipo de pai faz isso? Ela estava gritando agora. O tipo de pai que não aceita ser roubado. O tipo de pai que ensinou o filho a ser honesto e agora cobra que ele seja. Minha voz também estava subindo. E olha no espelho, Júlia. Você destruiu esse casamento. Você envenenou meu filho contra mim. Você que trouxe esse veneno todo para dentro dessa família. Eu dei para ele o que você nunca deu. Ambição, vontade de crescer na vida, de não ficar se contentando com migalhas. Ela estava fora de si. Você é um conformado, Márcio. Passou a vida inteira sendo caminhoneiro. Nunca quis nada melhor. Nunca tentou subir na vida. E quer que seu filho seja igual? Um fracassado?
A palavra fracassado me acertou em cheio. Senti uma raiva subir que eu mal consegui controlar. Fracassado? Eu trabalhei 35 anos honestamente. Criei meu filho sozinho. Dei educação, valores, caráter para ele. Ou pelo menos tentei. Porque você conseguiu destruir tudo isso em 3 anos de casamento. Eu dei consciência de classe para ele. Mostrei que ele merece mais. Que não precisa aceitar qualquer coisa. Júlia estava descontrolada agora, dizendo coisas que provavelmente guardava há tempo. Gente como você, Márcio, fica a vida toda se sacrificando, se humilhando, aceitando migalhas e achando que é virtude. Mas não é. É burrice. Sai daqui. Minha voz saiu baixa, perigosa. Sai da minha frente antes que eu faça algo que vou me arrepender. Essa casa não é sua. Você não manda em mim. Ela avançou para cima de mim, o dedo em riste no meu rosto. Foi quando Rodrigo apareceu, devia estar ouvindo tudo do quarto. Chega! Os dois! Ele gritou com uma força que eu não via nele há anos. Segurou Júlia pelo braço e a puxou para trás. Vai pro quarto, Júlia, agora! Não me dá ordem, Rodrigo! Ela tentou se soltar, mas ele estava segurando firme. Vai pro quarto! Ele gritou de novo, e dessa vez ela foi. Batendo os pés, xingando, mas foi. Rodrigo ficou ali parado na cozinha, ofegante, olhando para mim. Tinha algo diferente no olhar dele. Algo que eu não via desde que ele era adolescente. Respeito. Ou pelo menos o começo de respeito. Pai, eu... Ele começou, mas não soube continuar. Não precisa falar nada. Peguei meu café e voltei pro quarto, deixando ele ali sozinho. Naquela noite ouvi eles discutindo no quarto deles. Não consegui entender as palavras, mas o tom era claro. Briga feia. Daquelas que abalam estrutura de casamento. Parte de mim se sentiu mal por isso. Parte de mim pensou. Era inevitável. Casamento construído sobre manipulação e ganância não sustenta pressão. Na manhã seguinte, Júlia saiu de casa cedo e só voltou à noite. Rodrigo me procurou no quintal onde eu estava mexendo na terra, plantando umas mudas. Pai, posso falar com o senhor? Olhei para ele. Tinha olheiras profundas, roupas amarrotadas, cara de quem não dormiu. Pode. Ele sentou num banquinho ao lado, ficou em silêncio por um tempo antes de começar. A Júlia quer se separar. Não fingi surpresa. E você? Eu não sei mais o que eu quero. Ele passou a mão no cabelo, gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Olho para ela agora e vejo uma pessoa que eu não conheço. Ou talvez sempre foi assim e eu não quis ver. Provavelmente as duas coisas. Continuei mexendo na terra, plantando as mudas sem olhar para ele. Amor cega a gente às vezes. Faz a gente ignorar sinais que estão bem na nossa frente. Como você e a mãe se conheceram? A pergunta veio do nada, mas entendi o porquê. Ele estava comparando, procurando entender onde tinha errado. Sua mãe era a caixa num posto de gasolina que eu parava sempre. A gente começou a conversar, eu sempre fazia questão de abastecer na fila dela. Um dia chamei ela para tomar um café depois do expediente. Ela aceitou. Parei de mexer na terra e olhei para o horizonte lembrando. Era diferente, Rodrigo. Não tinha cálculo, não tinha interesse. Era só dois trabalhadores se gostando, querendo construir algo junto. Júlia não é assim. Não era pergunta. Era constatação. Não é. Nunca foi. E eu tentei te avisar antes do casamento, você lembra? Te perguntei se tinha certeza, se conhecia ela de verdade. Olhei para ele agora. Você me disse que eu estava sendo super protetor, que eu não entendia o amor de vocês. Rodrigo baixou a cabeça. Eu era um idiota. Era jovem. Apaixonado, acontece. Voltei a plantar. A questão agora não é o que você era, é o que você quer ser daqui para frente. Ele ficou quieto por um longo tempo, só me observando trabalhar. Finalmente perguntou, você vai me perdoar algum dia? Parei completamente o que estava fazendo. Era a pergunta que eu sabia que viria eventualmente, mas para a qual eu não tinha certeza da resposta. Respirei fundo. Não sei, Rodrigo. Honestamente, não sei. Me sentei ao lado dele no banquinho. Você me traiu de uma forma que eu nunca imaginei que um filho pudesse trair um pai. Você planejou me roubar, me expulsar,
Me deixar na rua. Não foi impulso, não foi um momento de raiva. Foi planejado, calculado. Como é que eu perdoo isso? Eu entendo. A voz dele saiu quebrada. Se eu fosse você, também não saberia. Mas vou te dizer uma coisa. Olhei direto nos olhos dele. Se você se separar da Júlia, se começar a reconstruir sua vida de forma honesta, se mostrar com ações e não só palavras que você mudou de verdade, talvez um dia a gente consiga reconstruir alguma coisa. Não vai ser igual ao que era. Nunca vai ser. Mas pode ser algo novo. Algo verdadeiro dessa vez. Os olhos dele encheram de lágrimas. Eu quero isso, pai. Eu quero muito. Então mostre. Não para mim. Para você mesmo primeiro. Vira homem de verdade, Rodrigo. O homem que eu tentei criar. O homem que sua mãe ficaria orgulhosa. Me levantei, limpei a terra das mãos. Agora me deixa terminar aqui que eu preciso acabar antes do sol ficar muito forte. Ele ficou sentado ali mais uns minutos em silêncio, depois levantou e foi embora. Mas algo tinha mudado naquela conversa. 3 dias depois, Júlia saiu de casa. Foi dramático como eu imaginava que seria. Ela encheu o carro com malas, gritou para Rodrigo que ele ia se arrepender, que estava escolhendo o pai fracassado em vez da esposa, que ele nunca ia ser nada na vida sem ela. Rodrigo aguentou tudo em silêncio, só ajudando ela a carregar as coisas. Quando ela foi embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Eu e Rodrigo jantamos juntos naquela noite pela primeira vez em meses. Não conversamos muito, mas não era aquele silêncio pesado e cheio de raiva. Era um silêncio de 2 homens cansados tentando entender o que fazer com os cacos. Ela vai tentar manter a parte dela na casa? Perguntei. Vai. Já entrou com pedido de separação e está pedindo metade de tudo. Rodrigo mexia na comida sem muito apetite. Meu advogado disse que vai ser uma batalha. E o processo que eu movi contra vocês 2. Meu advogado falou para eu tentar acordo com você. Diz que as provas são muito fortes e que eu vou perder feio se for até o fim. Ele olhou para mim. Você aceitaria acordo? Pensei por um momento. Depende dos termos. Fala com seu advogado para conversar com o meu. Vamos ver o que eles propõem. Na semana seguinte, Dr. Fernando me ligou dizendo que o advogado do Rodrigo tinha entrado em contato propondo um acordo. Marcamos uma reunião no escritório dele para discutir os termos. A reunião aconteceu numa quinta-feira de manhã. Eu, Dr. Fernando, Rodrigo e o advogado dele, um rapaz chamado Dr. Paulo. Júlia não foi chamada porque a essa altura já estava claro que o problema principal era com Rodrigo, não com ela diretamente. Dr. Paulo apresentou a proposta. Rodrigo reconheceria oficialmente que eu tinha direito a 40% do imóvel proporcional ao investimento que fiz. Meu nome seria incluído na escritura. Em troca, eu retiraria a queixa criminal e o processo por danos morais. E quanto a Júlia? Perguntei. Ela está tentando ficar com metade da casa no processo de separação. Isso vai ser resolvido no divórcio deles, explicou o Dr. Paulo. Mas com seu nome na escritura como coproprietário desde o início através de reconhecimento de união estável patrimonial, a parte dela vai diminuir consideravelmente. Ela vai ter direito apenas sobre a parte que foi investida durante o casamento, que é bem menor. Dr. Fernando olhou para mim. É uma proposta justa, Sr. Márcio. O senhor garante sua parte, garante seu patrimônio, e ainda evita anos de processo. Quanto à questão criminal, ela vai continuar sendo investigada, porque o boletim já foi feito. Mas sem sua insistência como vítima, provavelmente vai ser arquivado. Olhei para o Rodrigo. Ele estava diferente. Mais magro, mais velho de repente, mas também mais sério. Tinha algo nos olhos dele que me lembrou o menino que ele era antes de conhecer Júlia. Vulnerável, mas honesto. Você concorda com isso, Rodrigo? De verdade? Perguntei diretamente para ele. Concordo, pai. É o mínimo que eu posso fazer depois de tudo. Você merece sua parte. Sempre mereceu. A voz dele era firme, sem aquela hesitação manipulada que eu tinha me acostumado a ouvir. Então aceito. Estendi a mão para o Dr. Fernando. Prepara os documentos do acordo.
O acordo foi assinado 2 semanas depois. Meu nome foi incluído oficialmente na escritura do imóvel como proprietário de 40%. Retirei formalmente a queixa por danos morais e informei a delegacia que não tinha mais interesse em prosseguir com a parte criminal, embora o inquérito continuasse correndo por conta própria. Com Júlia fora de casa, a atmosfera mudou completamente. Rodrigo e eu estabelecemos uma rotina nova. Ele continuava trabalhando muito, mas nos fins de semana a gente passava tempo junto. Não era como antes, não era pai e filho sem mágoas, mas era um começo, um recomeço. Uma tarde de sábado, uns 2 meses depois do acordo, estávamos na churrasqueira do quintal quando Rodrigo me fez uma pergunta que eu não esperava. Pai, você acha que a mãe ficaria decepcionada comigo? Parei de virar a carne e olhei para ele. Era uma pergunta pesada, carregada. Sua mãe te amava mais que tudo nesse mundo, Rodrigo. Ela ficaria triste com o que você fez, sem dúvida. Mas também ficaria orgulhosa de ver você reconhecendo o erro e tentando consertar. Eu penso nela todo dia. Ele estava olhando para o céu, para os galhos da jabuticabeira que tinha no quintal. Penso no quanto ela era honesta, no quanto ela odiava mentira e falsidade. E eu me tornei exatamente o que ela odiava. Você se deixou influenciar por alguém que não tinha os mesmos valores que você foi criado para ter. Virei a carne. Deixei ela crepitar na brasa antes de continuar. Mais valores a gente pode resgatar, Rodrigo. Não é tarde. Você tem 32 anos. Tem a vida toda pela frente. Acha que eu vou conseguir reconstruir? Acho. Mas só se você quiser de verdade. E só se você fizer pelas razões certas. Não para me agradar ou para honrar a memória da sua mãe. Mas porque você quer ser um homem melhor por você mesmo. Terminamos de fazer o churrasco e comemos no quintal, aproveitando o sol da tarde. A conversa fluiu mais naturalmente do que tinha fluído em anos. Falamos sobre trabalho, sobre os planos dele de trocar de emprego, sobre a possibilidade dele fazer uma especialização. Ele me perguntou sobre meus tempos de estrada, pediu para eu contar histórias que ele já tinha ouvido quando criança, mas queria ouvir de novo. O divórcio dele com Júlia demorou mais 6 meses para sair. Foi uma batalha feia, com ela tentando arrancar tudo o que podia. No final, ela ficou com 20% do valor do imóvel. Teve que devolver o carro que estava no nome dela, mas tinha sido comprado com dinheiro da casa e ainda ficou com algumas dívidas que tinha feito no cartão de crédito. Quando o divórcio finalmente foi homologado, Rodrigo chegou em casa naquela tarde e disse simplesmente: acabou. Não tinha alegria nem tristeza na voz. Era só alívio. Alívio de ter fechado aquele capítulo da vida dele. E agora? Perguntei. Agora eu reconstruo. Do jeito certo dessa vez. Ele me olhou com uma determinação que eu não via há muito tempo. E pai, eu queria te fazer uma proposta. Senti um aperto no peito. Proposta. A última proposta que ele tinha me feito tinha sido uma armadilha. Mas forcei a desconfiança para baixo e disse: que proposta? Queria que a gente reformasse essa casa, fizesse uma reforma de verdade, melhorasse as coisas, não para vender, mas para a gente morar melhor. Os dois. Como coproprietários de verdade, como família de verdade. Ele falou rápido, como se tivesse medo que eu fosse interromper. Sei que você ainda não confia totalmente em mim. Sei que vou ter que provar muito ainda. Mas queria que você soubesse que eu não vejo mais você como peso ou como problema. Vejo como meu pai. E quero consertar a gente. As palavras dele me pegaram de surpresa. Senti aquele aperto na garganta. Aquele calor nos olhos que vem antes das lágrimas. Respirei fundo antes de responder. Está bem. Vamos reformar a casa, juntos. A reforma durou 3 meses. A gente contratou pedreiro, eletricista, pintor. Mexemos em tudo. Arrumamos os banheiros, modernizamos a cozinha, pintamos todas as paredes, trocamos pisos. Rodrigo pagou a maior parte porque tinha o salário dele, mas eu contribuí com o que pude da minha aposentadoria. E mais importante que o dinheiro, eu coloquei mão na massa. Passei aqueles 3 meses trabalhando junto com os pedreiros, ensinando alguns truques que aprendi ao longo da vida, ajudando no que conseguia.
Rodrigo, quando chegava do trabalho, também ajudava. Teve fins de semana inteiros que passamos sujos de tinta e massa corrida, exaustos, mas satisfeitos. Foi durante essa reforma que a gente realmente começou a se reconectar. Trabalhando lado a lado, conversando sobre coisas simples, qual cor pintar cada cômodo, onde colocar tomadas novas, se valia a pena trocar as portas, a gente foi reconstruindo não só a casa, mas a relação. Uma noite, depois de um dia especialmente cansativo de trabalho, estávamos sentados na varanda tomando cerveja, quando Rodrigo disse: "Sabe o que eu percebi, pai? A Júlia nunca quis construir nada. Ela só queria consumir coisas prontas. Casa pronta, vida pronta, status pronto. Isso cansa. Eu estava cansado de ser só um provedor de coisas. E o que você quer agora?" perguntei. "Quero construir. De verdade. Pode ser mais devagar, mais difícil, mas é meu. É nosso." Ele bateu a garrafa de cerveja na minha. "Obrigado por não ter desistido de mim, pai. Filho, eu morri de raiva de você. Fiquei com ódio, quis vingança, fiz você pagar pelo que fez." Olhei para ele sério. Mas nunca desisti. Porque no fundo eu sabia que o meu filho ainda estava lá dentro, só estava perdido. Só precisava achar o caminho de volta. Quando a reforma terminou, a casa estava transformada. Bonita, funcional, acolhedora. Fizemos um churrasco para inaugurar. Chamamos o Sebastião e alguns outros amigos. Rodrigo convidou colegas de trabalho. Foi uma festa gostosa, daquelas que a gente termina cansado, mas feliz. Sebastião me puxou de lado em um momento da festa. "E aí, compadre? Valeu a pena lutar?" Olhei em volta. A casa cheia de gente, Rodrigo rindo com os amigos, a churrasqueira soltando fumaça, música tocando. "Valeu, Sebastião. Cada segundo valeu. Você é um cabra valente, Márcio. Pouca gente teria coragem de enfrentar o próprio filho do jeito que você enfrentou. Não foi coragem, foi necessidade. Era isso ou me deixar destruir." Dei um gole na cerveja. "Mas agradeço demais você ter ficado do meu lado. Sem seu apoio teria sido muito mais difícil. Para isso que serve amigo, né?" Ele me deu um tapinha no ombro. "E olha, o Rodrigo mudou muito. Dá para ver que ele está tentando de verdade. Acho que você recuperou seu filho." "Estou recuperando. É um processo. Mas sim, ele está voltando." Nos meses seguintes, Rodrigo começou a namorar de novo. Uma colega de trabalho chamada Fernanda, divorciada, com uma filha de 7 anos. Era diferente de tudo que tinha sido com Júlia. Fernanda era simples, trabalhadora, pé no chão. Quando Rodrigo a trouxe para conhecer a casa, ela ficou encantada não com o luxo, porque luxo não tinha, mas com o carinho que a gente tinha colocado em cada detalhe da reforma. "Vocês fizeram isso tudo sozinhos?" ela perguntou, admirada, passando a mão na parede da sala que a gente tinha pintado. "Eu, meu pai e uma equipe de pedreiros. Mas sim, a gente colocou a mão na massa." Rodrigo estava orgulhoso. Orgulho diferente do que ele tinha quando mostrava coisas caras para Júlia. Era orgulho de ter construído algo com as próprias mãos. Fernanda me conquistou quando a conheci. Era educada, sem ser falsa, interessada sem ser invasiva. E o jeito como ela falava da filha, com tanto amor e dedicação, me lembrou de como eu falava do Rodrigo quando ele era pequeno. "Seu Márcio, o Rodrigo fala muito do Senhor." Ela me disse num almoço de domingo que fizemos. "Fala que o Senhor é o homem mais honesto que ele conhece." Olhei para o meu filho, que estava um pouco sem graça com o elogio. "A gente teve nossos problemas, mas estamos acertando as coisas." Ele me contou. "E eu acho admirável a forma como vocês resolveram. Muita família se destrói completamente por causa de dinheiro e propriedade. Vocês conseguiram se reconstruir." Ela era sincera. Eu via nos olhos dela. "Quase se destruiu", corrigi. "Mas no final, acho que a dor valeu a pena. Porque agora, a gente sabe onde está pisando. Não tem mais mentira, não tem mais jogo. É tudo real." Fernanda se tornou presença constante na casa. Trazia a filha, Sofia, nos fins de semana. A menina era tímida no começo, mas logo se soltou. Comecei a ensinar ela a plantar mudas no quintal,
A mesma coisa que eu tinha ensinado para o Rodrigo quando ele era pequeno. Ver aquela criança sorrindo com terra nas mãos, perguntando 1000 coisas sobre as plantas, mexeu com algo dentro de mim. Uma tarde, enquanto Sofia estava no quintal caçando minhoca, Fernanda sentou do meu lado na varanda. Seu Márcio, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Você acha que consegue confiar no Rodrigo de novo? Completamente. Era uma boa pergunta. Pensei antes de responder. Confiança é que nem vidro, né? Quando quebra, mesmo que você conserte, as rachaduras ficam. Eu vejo as rachaduras ainda. Às vezes acordo no meio da noite e fico pensando se tudo é real. Se ele não está só esperando uma nova oportunidade para me passar para trás. E o que você faz quando pensa isso? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Eu lembro das últimas conversas que a gente teve. Do jeito que ele olha para mim agora. Do jeito que ele fala da mãe dele. E eu vejo que tem remorso verdadeiro ali. Tem vontade real de consertar. Olhei para ela. E vejo também o efeito que você está tendo nele. Você é boa pro meu filho, Fernanda. É o tipo certo de pessoa. Ela ficou vermelha. Obrigada, seu Márcio. Isso significa muito vindo do Senhor. E eu queria que soubesse que eu respeito muito o que o Senhor fez. Muita gente teria simplesmente cortado relação e seguido a vida. O Senhor lutou pelo que era seu, mas também deu uma chance para o seu filho se redimir. Isso é raro. Não sei se é raro ou se é de pai mesmo. A gente não desiste dos filhos fácil, por mais que eles machuquem a gente. Rodrigo nos chamou para dentro porque tinha feito um bolo. A gente entrou. E passei o resto da tarde assistindo meu filho interagir com a mulher que ele estava namorando e a filha dela. Era diferente. Era mais leve. Era verdadeiro. 6 meses depois, Rodrigo me procurou para uma conversa séria. Pai, eu quero casar com a Fernanda. Não foi surpresa. Qualquer um que visse os dois juntos sabia que era sério. E a Sofia? Como ela está com isso? A Sofia ama a ideia. Já me chama de padrasto. Já perguntou se eu vou morar com elas ou se elas vão morar aqui. Ele ficou meio sem jeito com a próxima parte. E é sobre isso que eu queria falar. A gente estava pensando em morar aqui, nessa casa. Eu, ela e a Sofia. E claro, você, se você topar. Olhei para ele tentando ler as intenções. Rodrigo, da última vez que moramos sob o mesmo teto. Eu sei. Mas é diferente agora, pai. Eu sou diferente. A Fernanda é diferente. E a gente não vai esconder nada do Senhor. Não vai fazer plano por trás, nada disso. A gente senta, conversa, decide as coisas juntos. Como família de verdade. Ele respirou fundo. Mas se o Senhor não se sentir confortável, eu entendo. Posso comprar a sua parte e o Senhor vai morar onde quiser. Sem briga, sem problema. O Senhor que decide. Era uma proposta honesta. Eu sentia isso. Não tinha armadilha, não tinha segunda intenção. Era meu filho, regenerado, querendo realmente reconstruir uma família. A casa é grande, tem 4 quartos. Dá para todo mundo ter seu espaço. Pensei em voz alta. E seria bom ter uma criança correndo por aqui de novo. Essa casa ficou tempo demais, cheia de tensão e raiva. Precisa de alegria. Os olhos do Rodrigo brilharam. Então o senhor aceita? Aceito, mas com algumas condições. Quais? Ele ficou sério, pronto para ouvir. Primeira, a gente faz tudo no papel. Direitos, deveres, quem paga o quê, tudo documentado. Não é desconfiança, é proteção para todo mundo. Segunda, uma vez por mês a gente senta e conversa sobre como as coisas estão indo. Se alguém estiver incomodado com alguma coisa, fala, sem guardar, sem deixar acumular. Terceira, a Sofia é prioridade. Criança precisa de ambiente tranquilo, então se em algum momento a convivência ficar pesada, a gente para e reavalia. Rodrigo concordou com tudo. Faz sentido. Todas as condições fazem sentido. Vou falar com a Fernanda, mas tenho certeza que ela vai concordar também. O casamento deles foi simples, no civil, com um almoço depois num restaurante bom, mas sem exageros. Fernanda estava linda de vestido branco. Simples, discreto.
Sofia estava radiante de vestido azul, levando as alianças. E Rodrigo estava com uma expressão que eu não via nele desde antes de conhecer Júlia. Felicidade genuína. Quando chegou minha vez de dar o parabéns para os noivos, abracei meu filho apertado. Sua mãe estaria orgulhosa hoje. Eu sei, pai, eu sinto ela aqui. Ele estava com lágrimas nos olhos. E obrigado. Por tudo. Por não ter desistido de mim. Família não desiste um do outro, filho. A gente só tinha esquecido disso por um tempo. Mas reaprendemos. Fernanda e Sofia se mudaram para casa uma semana depois do casamento. A gente reorganizou os quartos. Rodrigo e Fernanda ficaram na suíte master. Sofia ficou com o quarto que tinha a janela para o quintal. Ela queria poder ver as plantas que a gente cuidava. E eu continuei no meu quarto do fundo com banheiro próprio. A convivência foi surpreendentemente boa desde o início. Fernanda cozinhava uns dias, eu cozinhava outros, Rodrigo cozinhava nos fins de semana. A gente dividia as contas proporcionalmente aos ganhos de cada um, tudo documentado, tudo transparente. E toda última sexta-feira do mês, depois que Sofia ia dormir, a gente sentava na sala e conversava sobre como tinha sido o mês, se tinha algo para ajustar, se estava tudo bem. Sofia me trouxe uma alegria que eu não esperava mais ter. A menina me adotou como avô naturalmente. Me chamava de vô Márcio, vivia grudada em mim nos fins de semana. Queria ajudar em tudo que eu fazia. Quando ela aprendeu a ler melhor na escola, começou a me pedir para contar histórias das minhas viagens de caminhão. Eu contava e ela ficava de olhos arregalados, imaginando tudo. Um dia ela me perguntou: Vô, por que você não viaja mais? Porque estou velho, minha filha. Cansei de estrada. Mas você não parece velho. Você faz um monte de coisa. E é gentileza sua, mas estou com 59 anos agora. Na estrada isso é velho, sim. Quando eu crescer, vou viajar pelo Brasil inteiro que nem você viajou. E vou te mandar foto de todos os lugares. Ela falou isso com tanta convicção que eu acreditei. Vai sim, e eu vou adorar ver todas as fotos. Hoje, olhando para trás, para tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, eu entendo que às vezes a vida precisa ser quebrada para ser reconstruída do jeito certo. A traição do Rodrigo e da Júlia foi a pior coisa que me aconteceu desde a morte da Cleide. Mas também foi o que me fez acordar, me fez lutar pelos meus direitos, me fez exigir respeito. Se eu não tivesse ouvido aquela conversa naquela noite, provavelmente estaria hoje morando num apartamento minúsculo, sobrevivendo com a aposentadoria, sozinho e amargurado. Em vez disso, estou na minha casa, que é realmente minha, com meu nome na escritura, vivendo com uma família reconstruída, vendo meu filho ser o homem que eu sempre quis que ele fosse, e tendo a alegria de ter uma neta de coração que enche meus dias de vida. Rodrigo e eu não fingimos que o passado não aconteceu. As cicatrizes estão lá, sempre vão estar, mas a gente aprendeu a conviver com elas. E mais importante, a gente aprendeu que família de verdade é aquela que enfrenta os problemas de frente, que não esconde, que não engana, que constrói junto. Naquela noite, quando ouvi a conversa que mudou tudo, eu pensei que tinha perdido meu filho para sempre. Hoje eu sei que, na verdade, foi naquela noite que comecei a recuperá-lo. Porque às vezes, para salvar o que a gente ama, a gente precisa estar disposto a perder tudo primeiro. E valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor. Porque no final, eu não apenas recuperei meu patrimônio, eu recuperei minha dignidade, meu respeito próprio, e mais importante de tudo, recuperei meu filho. Não o filho fraco e manipulável que ele tinha se tornado, mas o homem de caráter que eu sempre soube que ele podia ser. Hoje, quando olho para as plantas que crescem no quintal, cada uma delas cuidada com carinho por mim e pela Sofia, eu vejo que a vida é exatamente assim. Às vezes precisa podar, às vezes precisa arrancar a erva daninha, mas se você cuidar com paciência e amor, ela floresce de novo. Sempre floresce de novo. E essa é a minha história. De como uma conversa ouvida por acaso me levou à delegacia, me fez enfrentar meu próprio filho, mas no final, me devolveu não só minha casa, mas minha família.
A família verdadeira, construída não em mentiras e conveniência, mas em verdade, perdão e reconstrução.